Então vamos iniciar. Então aqui nós temos algumas questões relacionadas às listas, né, que a professora colocou no SIGA. Eu escolhi algumas, eu acho que as mais, sim, importantes. A resolução da lista de conjuntos, ela está no Drive, que eu coloquei no grupo. E a resolução está bem detalhada, dá para vocês resolverem as questões. Qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp que eu respondo. E essa lista de funções eu vou estar respondendo durante a semana. Eu envio a resolução no grupo e coloco também no Drive. Certo? Então vamos iniciar. Essa questão 4, ela pede para fazer algumas operações, dados esses conjuntos com esses elementos. E assim, essas questões que têm conjuntos, geralmente a gente vai ter que usar o diagrama de Venn, né, que é representar o conjunto de forma graficamente, né? Então aqui eu fiz o conjunto A e o conjunto B em diagrama. E o próximo passo é colocar os elementos que há em comum entre os dois na intersecção, que é esse meio. Então, quais são os elementos em comum, nesse caso, entre os dois conjuntos? É o elemento A, o elemento B e o elemento D. Então, nós colocamos esses elementos aqui nesse espaço, que é a intersecção entre esses dois conjuntos. E o restante nós preenchemos. Então, aqui em A também tem o elemento C, mas ele não está em B, então ele vai ficar aqui. E aqui em B já está todos os elementos, A, B e D, né? Aí pede para aqui os itens, algumas operações. Então, na letra A nós temos a operação de união, a união entre A e B. Quando nós pegamos a união, nós unimos todos os elementos dos dois conjuntos. Então, A união B vai ser o conjunto dos elementos que estão em A e os elementos que estão em B. Representando graficamente seria esse espaço, né? Todo esse espaço aqui, a união. Portanto, vai ser o conjunto dos elementos A, B, C e D. Só que A, B, C e D vai ser exatamente o conjunto A, né? Então, a união deles é o conjunto A. Aqui também tem uma observação que poderia ser feita, né? Aqui o conjunto B, como não tem nenhum elemento que está do lado de fora, né? Que não esteja em A, nós podemos dizer que B está contido em A. E nesse caso a representação fica um pouco diferente. Ao invés de ter uma parte do conjunto fora do A, ele vai ser todo dentro do A. Certo? Isso é uma observação. Aqui na letra B, pede a intersecção. Então, o que há de comum? A gente vê que o que há de comum entre A e B é o próprio B, os elementos A, B e D. Então, aqui vai ser o conjunto A, B e D, que é o conjunto B. Na letra C, pede A menos B, é a união com o conjunto A. A menos B é todos os elementos de A menos os elementos de B. Então, eu vou tirar B do conjunto A e vai me sobrar o elemento C. Então, A menos B é o conjunto com o elemento C. Eu vou unir com o conjunto A. Então, fazendo a união de A com o conjunto que contém o elemento C, eu vou obter A, B, C e D, que é o próprio conjunto A, né? Aqui na D,
pede novamente a intersecção do conjunto A menos B, que é C. A gente já sabe que é C, né? E o que há de comum com o conjunto B. Então, o que há de comum entre B e o elemento C? Nada, né? Não há nada de comum entre esses dois conjuntos aqui. Logo, vai ser conjunto vazio, o resultado dessa operação. E por último, pede o complementar de C. Aqui o complementar de C com relação ao conjunto de todos os elementos. Mas quem é o conjunto de todos os elementos? Quem que seria o conjunto universo? Seria exatamente A. Não tem nenhum elemento fora de A, né? Não tem um elemento F. Então, o conjunto universo... Posso repetir. A D, ela pede a intersecção entre B e A menos B. A menos B, vou tirar aqui a representação. Fazer algebricamente, é mais fácil. A menos B, quem que seria? Seria todos os elementos de A maiúsculo, menos os elementos que estão em B. Então, aqui eu tenho A em B, então eu vou tirar o elemento A de A. Eu tenho o elemento B minúsculo que está em B maiúsculo, então eu vou tirar o elemento B de A maiúsculo, no meu conjunto A. D também está em B maiúsculo, então eu vou tirar do meu conjunto A. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o conjunto com o elemento C. Até aqui deu para entender essa operação? Esse menos significa exceto, né? Então, A exceto B. É A tirando todos os elementos que tem em comum. Então, nós sabemos que A menos B é o conjunto que contém C, o elemento C. Então, isso vai ser B intersecção com o conjunto que contém o elemento C. Mas quem é B? B é o conjunto A, B e D. E o que é a intersecção? Não é o que há em comum? O que é que há de comum entre esses dois conjuntos? A, B, D e C. Não há nada em comum, né? Então, quando não há nada em comum entre dois conjuntos, e é uma operação, nós dizemos que vai ser o conjunto vazio. Não há nada em comum entre B e o conjunto com o elemento C. Deu para entender, Luiz Carlos? Certo. Então, aqui na letra E, nós temos o complementar. Ele quer o complementar de A. Sempre que envolver o complementar, eu vou ter que lembrar, eu vou ter que saber quem que é o conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto que contém todos os elementos de uma determinada situação. Então, por exemplo, nesse caso, nessa questão, foi dado o conjunto A e o conjunto B. Então, o conjunto universo seria o conjunto com todos os elementos que estão nesses dois conjuntos. Então, o universo seria A união B, quando ele não dá o conjunto universo, né? E aí, quem que seria A união B? É A, né? Então, é o conjunto com os elementos A, B, C e D. Certo. Aí, tendo esse conjunto universo, eu vou procurar o conjunto complementar, que é o conjunto que completa A. Então, qual é o conjunto que completa A para dar o universo? Seria o conjunto vazio, né? Por que é o conjunto vazio? Porque se eu fizer, tem que ser dessa forma. O complementar do conjunto, na união com ele, tem que ser o conjunto universo. Mas eu sei que o conjunto universo é A, né? Então,
o complementar tem que ser vazio. Essa letra E seria o conjunto vazio, complementar de A. Ok? Posso sim. Aqui, o complementar, o que é que ele significa? Complementar, vamos fazer aqui graficamente. Por exemplo, se eu tenho o conjunto universo que seja formado pelos elementos 1, 3 e 5. E eu tenho o conjunto A sendo 1 e 3. E o conjunto B sendo 5. E esse conjunto maior é o conjunto universo. Então, quem que seria o complementar de A? Seria o que falta de A para completar para ser o conjunto U, o conjunto universo. Quem que seria? Seria 5, né? Se eu juntar o elemento 5 com o meu conjunto A, vai dar o conjunto universo. Então, esse elemento 5 é o complementar de A. No caso, o elemento 5 vai ser o conjunto B, né? O conjunto com o elemento 5 vai ser o conjunto B. Então, esse B aqui é o complementar de A. Ele completa esse conjunto de forma a formar o todo, que é o conjunto universo. Aí, nesse caso aqui, nessa questão, como o conjunto universo é o próprio A, que é o A, B, C e D, então o complementar vai ser vazio. Não falta nada para completar o conjunto A para ele ser o conjunto universo, porque ele próprio é o conjunto universo. Entendido? Sim, exatamente. O conjunto universo é aquele que possui todos os elementos. Quando ele não é dado pela questão, você considera que é a união de todos os elementos da questão. Exatamente. Então, questão 6. Uma empresa entrevistou 300 de seus funcionários a respeito de 3 embalagens, A, B e C, para o lançamento de um novo produto. O resultado foi o seguinte: 160 indicaram a embalagem A, 120 indicaram a embalagem B, 90 indicaram a embalagem C, 30 indicaram a embalagem A e B, 40 indicaram a embalagem A e C, 50 indicaram a embalagem B e C e 10 indicaram as três. Pergunta-se: dos funcionários entrevistados, quantos não tinham preferência por nenhuma das três embalagens? B. Quantos não indicaram a embalagem C? E C. Quantos não indicaram as embalagens B ou C? Aí, nesse caso, a gente sempre começa pela intersecção, pelo centro do diagrama. E a informação que vai ajudar a preencher, né, vai ser sempre essas últimas. Geralmente sempre são as últimas informações. O que é que significa esse centro? É onde os funcionários indicaram as embalagens A, B e C. Foram quantos? Foram 10. 10 indicaram as três embalagens. Então aqui a gente vai preencher com 10. A gente sempre preenche o interior do diagrama. E depois preenche ao redor, né? Depois aqui. E por último, essas extremidades aqui. Então, 10 indicaram as três embalagens. Aí, quantos que indicaram as embalagens A e B? Foram 30. Então, aqui, nesse espaço, foram os que indicaram A e B. E aqui diz que é 30. Se foram 30 e já tem 10, falta 20. Então, aqui são 20 nessa extremidade aqui, né? Porque ao total tem que dar os que indicaram A e B, que a questão diz que é 30. 20 mais 10, 30. Os que indicaram B e C foram 50, indicaram as embalagens B e C. Então, 50. Tem 50 funcionários aqui, mas já tem 10 aqui no centro, então, para 50 falta 40. São 40
funcionários aqui. E quantos que indicaram A e C? 40. Então, nesse intervalo, tem que dar 40 pessoas. Já tem 10, falta 30. E por último, falta essas extremidades aqui, né? Então, quantos que indicaram A? Foram 160. Indicaram a embalagem A. Mas a gente sabe que tem 20 mais 10 mais 30, já contando aqui, né? Esse todo aqui tem que ser 160. Foram os que indicaram a embalagem A, mas já tem, nesse caso, 60 pessoas. Então, de 60 para 160, 100, né? Então, aqui vai ser 100 funcionários. Os que indicaram B foram 120. Logo, aqui dentro, tem que contar 120 pessoas. Mas já tem 20 mais 10 mais 40, 70. Para 120 falta 50. E os que indicaram a embalagem C são 90. Mas aqui a gente já sabe que tem 30 mais 10, 40 mais 40, 80. E para 90 completar, falta 10. Só conferir, é isso mesmo. E a questão diz ainda que foram 300 funcionários entrevistados no total. Então, somando aqui, nós temos que conferir se ninguém não indicou, né? Pode ser que algum funcionário ou alguns não indicaram as 3, né? Então, temos que somar aqui, vai dar 100 mais 20, 120, mais 50, 170. 170 mais 30 dá 200, 210, 250, 260. São 260 pessoas aqui dentro desses conjuntos. Logo, foram 260 que indicaram pelo menos uma das embalagens, né? Mas a questão diz que foram 300 os entrevistados. Se foram 300 e aqui tem 260, 40, isso significa que 40 funcionários não indicaram nenhuma das embalagens. Então, esses 40 fica de fora do diagrama, certo? Logo, 40 não indicaram nem A, nem B, nem C. Aí a gente já pode responder aos itens. Na letra A, pergunta quantos não tinham preferência por nenhuma das 3 embalagens. Então, é exatamente esse valor, 40. Então, letra A é 40. Na letra B, quantos não indicaram a embalagem C? Os que não indicaram a embalagem C são todos esses daqui de fora do conjunto C, porque todos esses outros aqui indicaram a embalagem C. E aqui na letra B, pede os que não indicaram a embalagem C. Então, seriam todos esses aqui de fora, né? Que totalizam 100 mais 20 mais 50, 170. Então, foram 170 que não indicaram a embalagem C, mais 40, né, que é o de fora. Sim, exatamente. Soma, é isso aí. Soma também os 40, né? Que não indicaram nem A, nem B, nem C, né? Então, aqui são 100 mais 20 mais 50, 170, mais 40 dá 210, né? Então, aqui na letra B é 210. Que nós temos que contar esses que não indicaram, né? E na letra C, pergunta quantos que não indicaram as embalagens B ou C. Aí aqui tem que ter um pouco mais de atenção. Nesse caso, a gente vai ter que analisar
é por partes. Então, os que não indicaram B, primeiro a gente vai ter que analisar os que não indicaram B. Então, com as que não indicaram B, a gente vê que é 100, mais 30, mais 10 e mais 40. Esses são os que não indicaram B. Então, totaliza 130. Vou fazer aqui 100, mais 30, mais 10, mais 40. Que vai dar, que dá 40, 180, né? 180. E temos que também analisar os que não indicaram C. Os que não indicaram C. Então, os que não indicaram C foram esses aqui de cima, 100, 20 e 50, que estão fora do conjunto C. Então, totaliza 100, e aqui o 40 também, né? 100 mais 20, mais 50 e mais 40. 100 mais 20 mais 50 mais 40 dá, que vai dar 210. E aí, para descobrir os que não indicaram as embalagens B ou C, tem que ter cuidado com nesse artigo aqui, ou, né? A gente vai ter que analisar a soma, né? Então, aqui a gente vai ter 180 mais 210, que são os que não indicaram B e os que não indicaram C. Só que tem alguns elementos aqui que estão repetidos, né? Por exemplo, o 40 está repetido, que ele repetiu bem aqui, e o 100 também, que ele repetiu bem aqui. Então, eu tenho que tirar 40. Tá claro, né? Tenho que tirar o 40 e o 100, porque eu contei já aqui, então senão ficaria duplicado, né? Então, menos 40 e menos 100. E esse vai ser a resposta da letra C. Então, 180 mais 210 menos 40 menos 100 vai dar 250. Então, essa é a resposta da letra C. 250. Mas repetindo essa letra C, o que é que eu fiz? Eu primeiro peguei os que não indicaram B. Então, os que não indicaram B são todos esses daqui e esses aqui de fora, os 40, certo? Que totaliza, então, 180. Eu somei, né? Deu 180. Depois, os que não indicaram C. Então, quem que não indicou C? Todos esses aqui de fora. E esses aqui. Não indicaram C. Totalizando 210. E, por último, foi somar os dois valores, 180 e 210. E subtrair os repetidos. Então, eu subtraí o valor 100, porque eu já tinha contado ele bem aqui. E o valor 40, que eu também já tinha contado aqui em cima. Então, eu subtraí 40 e 100, que me deu 250. Então, 250 são a quantidade de funcionários que não indicaram as embalagens B ou C. Então, aqui eu já entro em funções. Suponha o ponto H e K o centro de uma circunferência de raio R, seja esse ponto PXY um ponto da circunferência tal que R seja a distância de C a P. Então, essa equação ela é conhecida como a equação da circunferência. Determine agora a equação da circunferência de raio 2 e centro menos 1 e 3
E na letra B, de raio 3 e centro na origem. Na letra A, nós temos o raio igual a 2 e o centro igual a menos 1 e 3. Aqui a ordem é HK, né? Aqui em cima. HK, então aqui menos 1 é o H e o 3 é o K, né? E basta substituir na equação. Então a equação vai ser 2 ao quadrado igual a x menos h, que é menos 1, ao quadrado, mais y menos o k, que é 3, menos 3 ao quadrado. E simplificando, vai ficar 2 ao quadrado é 4. Aqui x menos 1 vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. Então aqui tem aqui é a equação da circunferência com raio 2 e centro em menos 1, 3. Aí eu posso deixar dessa forma ou posso expandir, né, fazendo o quadrado em cada um dos termos, mas é opcional. Na letra B, o raio é 3 e a origem, é centro na origem, então o centro é 0, 0, já que é na origem. Aplicando a fórmula, que eu tenho o H e aqui eu tenho o K. Aplicando a fórmula, nós temos 3 ao quadrado, que é o R ao quadrado, igual a x menos o H, que é 0, mais y menos o K, que é 0, ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, x menos 0 é x, x ao quadrado, y menos 0 é y, y ao quadrado. Então essa é a equação da circunferência, da circunferência que tem raio 3 e centro na origem. Passando para a próxima questão. A questão 2 pede para montar um sistema de eixos coordenados e representar cada ponto. Então aqui eu fiz o plano cartesiano. Eu marquei os eixos, né, com espaçados. E aí eu vou marcar cada ponto, né? Aqui na letra A nós temos menos 2 e 5. Então eu venho aqui no eixo X e procuro menos 2. Aqui o menos 2. Venho no eixo Y e procuro o 5. Então está o 5. E eu vou unir, eu traço retas, né? E eu vou unir eu vou pegar o ponto de intersecção entre essas duas retas. Então aqui é o ponto menos 2, 5. E mesmo eu faço para todos os outros itens, né? Na letra B, 1 e 3. Então aqui eu tenho 1 no eixo X, 3 no eixo Y. Eu traço uma reta aqui em ambos os valores e eu pego a intersecção, que é onde cruza as duas retas. Esse é o ponto 1, 3. No caso, o ponto mesmo vai ser esse que é a intersecção, né? O ponto 3 menos 1. Procuro 3 no eixo X, menos 1 no eixo Y. Traço retas e pego a intersecção. Aqui o ponto menos 1, 3. Na letra D, 3 e 4. Aqui está o 3 no eixo X. Então aqui o ponto 3, 4, eu encontro
3 no eixo X e 4 no eixo Y. Pego as setas e a intersecção. Então, aqui está o ponto 3 e 4. E na letra E, eu faço o mesmo. Aqui é menos 7 sobre 2. A gente sabe que menos 7 sobre 2 é menos 3,5. Então, aqui eu venho no 8, no eixo X. E em menos 3,5 no eixo Y, que seria mais ou menos por aqui, né? Aqui é menos 2, menos 3, aqui é menos 4, menos 3,5 é entre eles, menos 3 e menos 4, então está mais ou menos aqui. Traço uma reta, pego a intersecção. Tem aqui o ponto 8 e menos 3,5. Aí eu mesmo faço para a letra F. Posso passar para a próxima, né? Aqui na questão 3, encontre a distância entre os pontos. Aí que é outro conceito também que não foi, acho que não foi passado, né? Mas é bem fácil também de entender. Então, dados dois pontos no plano cartesiano, P1 e P2. P1 é o ponto formado pelas coordenadas x1, y1, e P2 formado pelas coordenadas x2 e y2. Então, dados esses dois pontos, a distância entre eles vai ser dada por essa equação aqui. E é só aplicar a equação para os pares de pontos da questão. Aqui também dá para fazer a demonstração usando o teorema de Pitágoras, mas eu não vou fazer aqui porque, se bem que é bem simples, né? Aqui há a diferença, aqui há a distância. A distância é a hipotenusa de um triângulo retângulo. É desse triângulo, a hipotenusa desse triângulo. Quem que é essa medida aqui? Esse comprimento? É a diferença entre x2 e x1, né? É x2 menos x1. E quem é esse comprimento aqui? É y2 menos y1. Logo, eu sei os catetos, eu quero a hipotenusa, eu uso o teorema de Pitágoras. Então, vai ser o quadrado, a distância vai ser distância ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a essas diferenças, né? x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Aí eu passo a quadrado como raiz, eu descubro essa equação daqui. É bem simples essa demonstração. Na letra A, nós temos aqui os conjuntos, os dois pontos, 1, 3 e 4, 7. Então, x1, vou chamar esse aqui ponto 1 e esse segundo de ponto 2. x1, que é o x do ponto 1, vai ser 1, e y2 vai ser 3. x2 vai ser 4, e aliás, aqui é y1, né? y1 vai ser 3 e y2 vai ser 7. E aí eu uso a equação. A distância vai ser raiz x2 é 4, x1 é 1 ao quadrado, mais y2, que é 7, menos y1, que é 3 ao quadrado. Vai ficar 4 menos 1, que é 3 ao quadrado, mais 7 menos 3 é 4, 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz de 25 é 5.
No caso, a raiz de 25 é 5. Então, essa distância, a distância entre esses dois pontos, é 5. Eu vou fazer a B, só para confirmar mesmo. Aqui x1 na B é menos 2, x2 é 4, y1 é 3 e y2 é 9. Então vai ficar 4, que é o x2, menos o x1, que é menos 2, mais o y2, que é 9, menos o y1, que é 3, ao quadrado. Aqui dentro, 4 menos 2 vai dar 4 mais 2. Então, D é igual. 4 mais 2 é 6 ao quadrado. Aqui vai ficar 6 ao quadrado. Mais 9 menos 3, que é 6. Vai ficar 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Vai ficar 36 mais 36, que dá 72. Então, é raiz de 72. Eu posso deixar dessa forma, como raiz de 72, ou eu posso simplificar usando os fatores primos, né? Fatorando esse 72. 72 por 2 vai dar 36. 36 por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. E aqui vai dar 72, se eu multiplicar. Aí eu vou pegando de 2 em 2. Os que eu consigo pegar, né? O 2 aqui vai ficar só. E o 3, que repete duas vezes, eu consigo pegar um par. Então, 72 vai ser 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Logo, a raiz dele, 72, vai ser a raiz de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 2. E aí eu posso passar esses quadrados para fora da raiz. Então, raiz de 2 ao quadrado vai ser 2. E raiz de 3 ao quadrado vai ser 3. Então, fica 2 vezes 3. Sem o quadrado, né? Porque eu peguei a raiz. Sobre esse 2 aqui, vai ficar raiz de 2. Então, raiz de 72 é 6 raiz de 2. Questão 4. Seja P um ponto na intersecção da circunferência de centro 0, 0, ou na origem, e raio 1 com reta y igual a 2x. Qual o ponto P? Ok. Então, primeiro eu vou encontrar a equação da circunferência. Encontrar a equação da circunferência. O centro é 0, 0 e o raio é 1. Então, a circunferência vai ser r ao quadrado. Vou colocar direto, né? Vai ficar 1 ao quadrado. X menos, quem é o h? É 0, então menos 0 ao quadrado. Mais y, quem é o k? É 0 também. Menos 0 ao quadrado. Isso vai dar 1 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa é a equação da circunferência. Só reorganizando. E eu sei que essa reta ela tem essa equação. Y igual a 2x. Logo, eu posso... aqui eu tenho um sistema, eu posso resolver esse sistema.
E o que é que eu faço? Eu pego o y, que eu sei quem é, que é 2x, eu vou substituir na primeira equação. Então, vai ficar x ao quadrado mais, quem é y é 2x, ficar ao quadrado igual a 1. X ao quadrado mais, aqui vai ficar 4x ao quadrado igual a 1. 5x ao quadrado igual a 1. Eu pego o 5 que está multiplicando, passo dividindo, vai ficar x ao quadrado igual a 1 sobre 5. Pego a raiz, vai ficar x igual mais ou menos a raiz de 1 sobre 5. Essa raiz eu posso passar para o numerador e denominador. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 1 sobre raiz de 5. Raiz de 1 é 1, então vai ficar mais ou menos 1 sobre raiz de 5. Então, tenho dois valores de x e agora eu quero encontrar os y, né, associados. Para encontrar esses pontos na intersecção da circunferência. E eu vou usar essa fórmula aqui de cima, y igual a 2x, para descobrir o y de cada um. Então, chamando x1 de mais 1 sobre raiz de 5 e aplicando a fórmula lá, aqui de cima, eu vou encontrar que y vai ser 2 vezes 1 sobre raiz de 5. Vai dar 2 sobre raiz de 5. Então, o primeiro ponto, chamado de P1, vai ser x1, que é 1 sobre raiz de 5, e 2 sobre raiz de 5. Mas eu tenho um x também que é negativo, então x2 é menos 1 sobre raiz de 5. E aí eu aplico novamente a equação aqui de cima, y igual a 2x. Então vai ficar 2 vezes menos 1 sobre raiz de 5, vai dar menos 2 sobre raiz de 5. Então esse é o y associado. Então tem o ponto 2, que é menos 1 sobre raiz de 5, e o y2, que vai ser menos 2 raiz de 5. Então, esses dois pontos, não é um só ponto, né? São dois. Dois pontos que fazem intersecção com a circunferência. Esses pontos são da reta, né? Graficamente seria o quê? Graficamente eu tenho aqui o eixo, o plano cartesiano. Eu tenho a circunferência de raio 1, né? E centro na origem. E eu tenho uma reta que passa pela origem, que é essa reta 2x aí. Então, essa reta 2x, ela passa pela origem. De fato, são dois pontos, né? Que vão cruzar a circunferência, vão tocar a circunferência. Que é esse ponto aqui de cima e esse ponto aqui de baixo, que a gente encontrou, o P1 e o P2. Entendido? Todos entenderam o que eu fiz? A questão 6 pede para determinar o número de A, o número A, de tal forma que a reta passando pelos pontos A2 e 3, 6 seja paralela a uma reta com inclinação 4. Ela também, a professora, ela não falou, ou falou, acho que não falou sobre retas paralelas, né? Mas também é bem simples. Então, dadas duas retas, uma reta R e uma reta S, né? Dadas por essas equações, que são equações de primeiro grau, que a gente viu na monitoria passada,
essas retas, elas são paralelas. Elas são paralelas se os coeficientes angulares AR e AS forem iguais. Então, se esses valores aqui forem iguais, elas são paralelas. Aí, com isso, eu vou responder a questão, com essa informação. Eu sei que os pontos A2 e 3, 6, eles fazem parte de uma reta, né? E para determinar a reta que passa por esses pontos, eu vou usar a fórmula do coeficiente angular, dados dois pontos, que é ΔY sobre ΔX. Quem é ΔY? A diferença dos dois y, dos pontos. Então, aqui eu tenho y2 igual a 6 e y1 igual a 2. Então, eu faço 6 menos 2 sobre a diferença do x, que é x2 menos x1. x2 é 3, x1 é a. Vai ficar 3 menos a. Em cima vai ficar 6 menos 2 é 4. Embaixo 3 menos a. Vai ficar 3 menos a. Aqui só ajeitando aqui esse coeficiente, eu vou chamar de C, só para não confundir com esse A da questão. Esse aqui é o coeficiente angular, só lembrando. Tendo esse coeficiente angular, que é o da reta que passa por esses pontos, eu quero que seja paralela a uma reta com inclinação 4. Inclinação, o sinônimo de inclinação é coeficiente angular. Então, essa reta 2 aqui, ela tem o coeficiente angular igual a 4. Então, vou chamar de C', coeficiente angular dessa outra reta. E qual é a condição para duas retas serem paralelas? É os coeficientes serem iguais. Então, eu tenho que igualar C a C'. Então, C igual a C', eu garanto que elas são paralelas, né? Essas duas retas. Logo, vou ter 4 sobre 3 menos A igual a 4. Posso passar multiplicando. 3 menos A vai ficar 4 igual a 4 vezes 3 menos A. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes menos A, menos 4A. E dessa equação, eu obtenho 12 menos 4A igual a 4. Passo somando e eu passo esse 4 subtraindo. Vai ficar 12 menos 4 igual a 4A. 8 igual a 4A, o A vai ser 2. Então, o A tem que ser 2. Para que essa reta, passando por esses pontos, no caso, esse A aqui, né, tem que ser 2, para que essa reta passando pelos pontos A2 e 3, 6 seja paralela a uma reta com inclinação 4. A questão 9 pede para determinar o domínio de cada uma das funções dadas abaixo. Então, aqui na letra A nós temos uma função que é uma raiz, né? Tem a raiz quadrada. Qual foi a condição? Qual foi a condição que restringe o domínio da função, de uma função que tem raiz quadrada? Qual é a restrição? O que é que eu preciso tomar cuidado para que essa função ela consiga dar um resultado, eu colocando um x? Exatamente, não pode ser negativo dentro, né? Esse valor aqui de dentro não pode ser menor do que zero. Portanto, eu quero que seja maior do que zero para eu encontrar o domínio dele, maior ou igual a zero. Já que
Eu não quero que seja negativo, estritamente negativo, né? Então, x menos 1 maior ou igual a zero, x tem que ser maior ou igual a 1 para que a minha função ela funcione, né? Então, o domínio dela vai ser em forma de intervalos. Qual seria o intervalo equivalente a essa condição aqui? Eu poderia dizer que é x maior ou igual a 1. Tudo bem, esse é o domínio. Mas em forma de intervalo, que é um conjunto. Como eu poderia escrever? X maior ou igual a 1. Eu tenho várias formas de representar essa condição. Então, x ele vai ser um valor que é maior ou igual a 1. O intervalo ele pode representar desigualdades. Então, por exemplo, x que é menor do que 2 e maior que 1. Não é o intervalo aberto em 1 e aberto em 2? Então, aí qual seria o intervalo que representa essa desigualdade aqui? X maior ou igual a 1. Em formato de intervalo. Ele é aberto, ele é fechado em 1, porque eu estou contando 1, mas ele é aberto no infinito, né? Porque eu não tenho nada maior impedindo o x, né, por cima. Então, o intervalo aqui seria 1, fechado em 1 e aberto em infinito. Aí tem o infinito justamente porque aqui não tem nada restringindo o x. Na letra B, qual seria a restrição? A gente tem uma função racional, qual seria a restrição para que o domínio, para que essa função, ela... não pode ser zero, isso. Então, x ao quadrado... Não, aí no caso, ele pode ser negativo, porque não tem uma raiz. A questão do negativo é só com a raiz. Aqui embaixo poderia ser menos 3, por exemplo, né? Esse valor aqui de baixo. Não, aqui na B só tem o x ao quadrado menos 4. Mas se tivesse uma raiz, sim, aí teria essa condição, né? De não ser negativo. Então a gente quer x ao quadrado menos 4 diferente de zero. Passo o 4 somando, vai ficar x ao quadrado diferente de 4. Posso passar a raiz diferente de raiz de 4, que é mais ou menos 2. No caso aqui é mais ou menos a raiz de 4, que é mais ou menos 2. Então x não pode ser 2 e nem menos 2, porque senão a função não cospe um resultado, né? Então, nosso domínio vai ser os reais menos, exceto, né? Vou colocar a barra aqui, menos os elementos 2 e menos 2. Ok? Aí que eu posso colocar dessa forma. Não precisa ser um intervalo, né? É mais fácil colocar dessa forma. Na letra C, qual seria o domínio? Não tem nenhuma restrição, não tem nada impedindo, não tem um denominador, x no denominador, não tem raiz quadrada, não tem logaritmo também. O logaritmo tem uma restrição, mas aí vocês vão ver mais para frente. Então, ela é livre, né, para ser qualquer valor.
Esse x aqui é livre para ser qualquer valor. Então, o domínio de f vai ser os números reais. Então, vou passar para a próxima questão. Na questão 11, considere o gráfico da função f mostrada na figura a seguir. Determine o valor de f0. Então, aqui ele não dá uma fórmula para f, mas ele dá o gráfico. Na letra A, pede para determinar o valor de f0 com base no gráfico. Qual seria o valor de f0? Quando x é igual a zero, quem que é f0? Quem é a função? Qual o valor da função quando x é igual a zero? O que é menos 2, né? Seria a função quando o x é zero, aqui não é zero, quando o x é zero, o valor da função é menos 2. Então, f de zero vai ser menos 2. Encontre, na letra B, encontre os valores de x para os quais f de x é igual a 3. Quando que f de x é igual a 3? Quando que o y vai ser 3. Para qual valor de x? Vai ser 2, né? Quando x é igual a 2, meu f de x vai ser 3. Então, x aqui vai ser 2. Aqui tudo com base no gráfico, a questão pede. Na 2, quando que o f de x vai ser 0? Quando que o f de x vai ser 0? A função ela vai zerar. Vai ser quando ela cruzar aqui o eixo x, né? Quando que ela cruza é quando x é igual a 1, né? Então, a nossa função é 0 quando x é igual a 1. Na letra C, pede para determinar o domínio só pelo gráfico. Onde que a função existe? Ela vai existir em fechado em 0 e também fechado em, supondo, né, que aqui tem um valor, fechado em 6. Então, o domínio da função f vai ser fechado em 0 e fechado em 6. Porque é onde que ela está funcionando. Aqui nesses outros valores eu não tenho um valor de f de x, né? Eu não tenho um valor. Na letra D, pede para determinar a imagem de f. A imagem seria o conjunto de todos os valores, onde a função ela são os resultados, né? Então aqui a função ela tem resultados desde negativos a positivos, né? Desde menos 2 até 6. Então, que eu posso dizer que o domínio da função, o domínio não, a imagem, ela vai ser de valores, desde valores negativos a valores positivos, aqui o 6, né, até 6. Que é a questão 15. A razão entre a população economicamente ativa e os idosos nos Estados Unidos, incluindo projeções após 2000, sim, vai ficar gravado, Glória. Aí eu vou colocar no grupo. É dada por... Então aqui a gente tem essa função que ela dá a razão entre a população economicamente ativa e os idosos nos Estados Unidos, né? Acho que aqui é economicamente ativa. Aqui os valores de t é o tempo, né? Então, dado o tempo, eu tenho a razão. Com t igual a zero correspondendo ao início de 1995. A letra A não vou fazer, porque não dá tempo. A letra B, qual era a razão no início de 2005? Então, qual o valor da função no início de 2005?
Se t é igual a zero em 1995, 2005 é 10 anos depois, né? Então é t igual a 10, que corresponde a 2005. Então eu vou calcular f de 10 para descobrir qual era a razão no início de 2005. Meu t é igual a 10, então eu tenho que encontrar aqui, nessa função, onde que ele vai se encaixar. T igual a 10, ele vai se encaixar nessa segunda sentença aqui. Eu tenho que 10 é maior ou igual a 5 e menor que 15. Então eu vou aplicar a minha f, esse valor. Eu vou usar essa fórmula aqui. Então, f de 10 vai ser 0,075 vezes 10 mais 4,925. Fazendo aqui as contas, vai dar 0,75 mais 4,92,5, vai dar 5,6 e 75, né? Então, f de 10 vai ser esse valor aqui. Qual será a razão no início de 2020? Não seria essa daqui, essa primeira, porque o 10 ele não se encaixa nessa condição aqui. Isso aqui é falso. Então, ele vai se encaixar nessa segunda aqui. Ele não vai se encaixar também na terceira, só na segunda. E por se encaixar na segunda, eu vou usar essa fórmula aqui. Tá certo? Aqui para t igual, para o ano, aliás, de 2020, qual vai ser o t? De 1995 a 2020 vai ser 25 anos, né? Então, nosso t é verdade, verdade. Ah, meu Deus do céu. Usei essa daqui de baixo, né? Certo, tá certo. Eu deveria ter usado a de cima. Então, aqui seria 0,03 e aqui 4,25. Obrigado por avisar. Isso mesmo. Aqui vocês podem fazer depois. Mas tá certo, é isso mesmo. Eu que me confundi. A segunda pergunta, o nosso T vai ser 25. E 25 vai se encaixar agora sim nessa terceira aqui, né? Então, eu vou usar essa aqui de baixo. Então, f de 25, que vai ser a razão no início de 2020, eu faço 0,75 vezes 25 mais 4,925. Na letra C, em quais anos a razão se manteve constante? Ela se manteve constante aqui de t igual a 0 até o final de t igual a 5. Então, t igual a 0 em 1995 e t igual a 5 seria 2000, né? Ano 2000. Então, a razão ela se manteve constante de 1995 a 2000, no final de 2000. Ok? Na D, em quais anos a razão mais diminuiu? As funções são ou constantes ou crescentes. Então, aqui nós temos funções crescentes, logo ela nunca diminuiu. Ela nunca diminuiu. Isso nunca ocorreu, né? Então, é isso.
Vocês têm alguma dúvida com relação à questão? Então, como eu disse, vai ficar gravado. Eu posto já já, eu coloco no grupo. Também, como eu falei no início, a lista de conjuntos ela está respondida. Tem resolução no Drive, na pasta de listas. Aí vai ter lá um PDF com o nome conjuntos, embaixo conjuntos resolução. Essa lista aqui mesmo eu não resolvi, mas eu vou fazer durante a semana e coloco lá no grupo e no Drive. Tá certo? Então agradeço a presença de vocês e qualquer dúvida podem